Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Foi anunciado hoje um acordo de cessar-fogo entre Israel e o grupo terrorista Hamas. O anúncio do cessar-fogo foi feito nesta tarde pelo primeiro-ministro do Catar, país que mediou o acordo com apoio do Egito e dos Estados Unidos. Esperamos que esta seja a última página desta guerra, disse ele. O acordo de cessar-fogo entre Israel e o grupo terrorista Hamas foi firmado após 15 meses de conflito e um número devastador de mais de 50 mil mortos. A trégua, que começa no próximo domingo e terá a duração de 6 semanas, trouxe um momento de alívio para milhares de israelenses e palestinos. No entanto, mesmo com esse anúncio do cessar-fogo, um novo ataque ao território palestino deixou pelo menos 80 mortos, reacendendo preocupações sobre a fragilidade do acordo e os desafios para uma paz duradoura. Além disso, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, acusou Hamas de extorsão e afirmou que não vai se reunir para aprovar o acordo de cessar-fogo na faixa de Gaza. O que essa trégua realmente apresenta? Quais são os obstáculos para que ela se mantenha? E como a comunidade internacional tem reagido a esse novo capítulo do conflito? Para discutir essas e outras questões, convidamos Frederico Seixas Dias, professor de Relações Internacionais do IBMEC Brasília. Seja bem-vindo, professor. Olá, tudo bem, Luiz? É um prazer estar aqui com vocês hoje. Prazer é todo nosso. Quem nos acompanha também nessa entrevista é o correspondente da Record em Israel, Matias Brodero. O Matias, foi anunciado um acordo de cessar-fogo entre Israel e o grupo terrorista Hamas. Mas o que falta para entrar em vigor? Olá, Fara. Oi, professor Frederico. Exatamente, Fara. Ontem, Israel e o grupo terrorista Hamas concordaram com os termos de um acordo de cessar-fogo que visa encerrar a guerra em Gaza e garantir a liberação de reféns capturados durante os ataques em 2023. No entanto, segundo um oficial com quem eu conversei, o acordo ainda precisa ser aprovado tanto pelo Gabinete de Segurança quanto pelo governo israelense, embora isso não deve mudar o que já foi definido. A Confederação Israelita do Brasil manifestou alívio com o acordo que, depois de 466 dias, vai libertar dezenas de reféns mantidos em condições desumanas. A liberação dos sequestrados vai acontecer em etapas. Professor, o que torna este cessar-fogo tão importante? Como ele pode representar uma etapa crucial para a resolução de um conflito prolongado? O que torna ele tão importante é o fato da gente já ter acumulado tantas vítimas como você mesmo aí já colocou na sua introdução, Luiz. É um número ímpar aí na história desse conflito, então um cessar-fogo, a expectativa de cessar-fogo mais duradoura em si, né, já tem a grandeza, né, da importância que a gente, né, tem que dar para esse momento, né, o alívio ao conflito que pode aparecer agora nesse momento. Professor, Israel e o grupo terrorista Hamas chegaram a um acordo de cessar-fogo e para encerrar 15 meses de guerra em Gaza, conforme anunciado recentemente, né? Quais foram os principais termos desse potencial acordo? O acordo anunciado, então, ali quase que simultaneamente entre o Catar e os Estados Unidos, né, na figura do Biden. O Biden anunciou 3 fases. Parece que o New York Times também apurou alguns detalhes do acordo que ainda não foi publicado. O cessar-fogo entra em vigor no domingo, né, dia 19. Coincidência ou não, quer dizer, ou não, né? O último dia do governo Biden. Então ele queria garantir essa vitória, né, ainda no seu, né, fim de governo, que não vai ser renovado, obviamente. Então, anunciou o acordo em 3 etapas, né? Na verdade, a primeira é a que é a mais clara e as outras 2 ainda são grande expectativa, apenas, né, ideias do que deverá ser feito e só começará a ser negociado no 16º dia em que estiver valendo esse cessar-fogo aí, que começa no domingo. Então, a primeira fase é uma fase de 6 semanas com 33 reféns dos 94 reféns que podem estar ainda sob o controle do Hamas, né? Tem alguma expectativa de 30 e alguns 34, né, mortos já entre esses 94, mas 33 reféns libertados nesse primeiro momento, em troca de prisioneiros palestinos. É uma conta de 30 a 50 palestinos para cada refém israelense libertado
né, para a gente ter então uma ideia do volume de prisioneiros que Israel mantém também, né? No 7º dia desse cessar-fogo, se tudo correr bem até lá, né, essas primeiras determinações, as tropas de Israel vão se deslocar das áreas urbanas, ficar até 700 metros da fronteira de Israel com Gaza, permitindo assim o retorno dos palestinos, né, que a gente também tem que notar 2 milhões de palestinos forçados a deslocamentos dentro do território, poderão voltar então para suas habitações a partir desse momento. O senhor acredita que nós estamos diante de uma pausa temporária em um conflito que inevitavelmente pode ser retomado a qualquer momento? Sim, sem dúvida, infelizmente, porque obviamente apesar da grande destruição que as forças de defesa de Israel impuseram ao Hamas, o Hamas continua vivo, né? Ontem mesmo, na comemoração do acordo, se viu representantes, né, do grupo terrorista pela cidade com suas tradicionais AK-47 apontadas para o alto. Então, eles devem se reorganizar e, em algum outro momento, demandar o que os palestinos querem, né? E basicamente é um Estado para si e desenvolvimento, né? Algum desenvolvimento para eles. Então, esse é um conflito que tudo, né? Todas as forças, por exemplo, a extrema-direita que ocupa o poder em Israel, né? Tem essa linha de, ao máximo, tentar ocupar os territórios de Gaza. Então, tudo isso se mantém, né? Então, acho que é uma pausa. A gente espera sempre o melhor, mas parece muito uma pausa mais uma pausa de um longo conflito. O novo ataque ao território, mesmo após o anúncio do cessar-fogo, compromete a credibilidade do acordo, professor Frederico? Como ele impacta a confiança entre as partes e a continuidade das negociações? É interessante porque o acordo foi marcado para que o cessar-fogo se iniciasse no domingo, né? Então, formalmente, esse ataque não fere as normas desse cessar-fogo, mas, obviamente, como você bem colocou aí também, afeta, né, as condições de confiança de que esse acordo realmente entrará em vigor. Teve um exemplo histórico que, né, a memória assim, histórica sempre remete, que é o fim da Primeira Guerra Mundial, que aconteceu no dia 11 de novembro, né, o 11/11 de 1918, às 11 da manhã. Eles chegaram, na verdade, a esse acordo às 5 da manhã, né, desse dia, e para fazer o efeito do 11 às 11 da manhã, eles marcaram então o cessar-fogo para horas mais tarde, né? E nessas horas morreram mais 11 mil pessoas. Então, né, e acabou acontecendo mesmo, né, o cessar-fogo. Então, não fere, mas sim afeta a confiança, né? Mas enfim. Professor, o anúncio do cessar-fogo foi feito pelo primeiro-ministro do Catar, país que mediou o acordo com o apoio do Egito e dos Estados Unidos, né? Quais são os principais interesses internacionais por trás dessa mediação? Da parte do Catar, eu imagino que seja também uma resolução dos conflitos, né, que acometem a região, né? O conflito do Iêmen, especialmente, né? O destaque, né, geopolítico que o Catar pretende ali nesse momento também, eu acho que basicamente o interesse do Catar, na verdade o interesse é mais localizado, né, porque o Catar na verdade representa um ponto de legitimidade para essa iniciativa que na verdade é dos Estados Unidos, né? Professor, esses intermediadores têm influência suficiente para garantir que o acordo seja respeitado? Basicamente é isso, né? Depende basicamente de Israel e do Hamas, né? Mas os Estados Unidos têm grande peso para que as coisas aconteçam, né? Como se pretende aí nesse acordo. Quer dizer, tem uma questão, não sei se seria motivo de pergunta, mas eu já adianto, né? Tem uma questão agora nos Estados Unidos, que é a disputa sobre os créditos, né, desse acordo. Obviamente, Biden anunciou, né, ficou já muito popular a cena em que ele, no fim do anúncio, ele está se retirando e uma repórter pergunta se os créditos seriam dele ou do Trump, né? E ele vira e pergunta se não é uma piada, né? Se não é brincadeira da jornalista.
mas o Trump realmente, né, fez as suas postagens, disse que enviou um representante da sua equipe de assuntos externos para negociar com o Netanyahu o aceite desse acordo, enfim. Agora, professor, o cessar-fogo resultou em alguma mudança territorial dentro da faixa de Gaza? Há algum plano para reconstrução e governança daquela área? Sim, né? A gente falava aqui da primeira fase do acordo, né? O acordo tem, então, 3 fases. Na segunda fase é a complementação da retirada das tropas, da devolução dos reféns. E a terceira fase, que é a mais, né, incerta, é a reconstrução de Gaza, né? Então, se espera que possa acontecer de fato, né, uma solução para aquela que é o problema básico dos palestinos. Eu imagino, né, pessoalmente, que a questão do Estado próprio, isso é importante, isso tem a ver com uma questão cultural de identidade, mas o desenvolvimento da Palestina é o real interesse, né, dos palestinos, talvez mesmo vivendo sob um outro Estado, se houvesse ali condições satisfatórias de desenvolvimento, o problema seria superado. A primeira fase desse acordo prevê a liberação de 33 reféns dos dois lados do conflito, professor Fred. Essa atitude, o senhor acredita que pode ser vista como um avanço na humanização das relações ou ela simplesmente reflete alguma estratégia tática sem impacto real na solução desse impasse? São as moedas, infelizmente, né? São as moedas de troca desse acordo, né? Seres humanos, como eu disse, infelizmente. Mas não acredito que haja aí um processo de humanização, mais as táticas aí imediatas do conflito. Agora, a gente sabe que esse conflito, professor, envolve outros grupos, envolve outros países, especialmente naquela região. O senhor acredita que todos os envolvidos podem se submeter a um cessar-fogo, a uma negociação de paz, ou é mesmo algo muito pontual entre Israel e o Hamas? Como a gente já falou, né, tudo é muito temporário, né? Quer dizer, o timing desse acordo tem a ver com a situação de vários países na região, né? Muito mais do que simplesmente as relações de Israel com os palestinos, né, com o Hamas. Tem a questão do fim do governo Biden nos Estados Unidos. O Hamas, né, imaginou que com o Trump já tinha feito ameaças durante a campanha de que se o Hamas não devolvesse os reféns, ele faria do inferno, né, literalmente falando, dos terroristas do Hamas. Então eles viram que esse acordo que já havia sido proposto, né, já está em negociação há 8 meses, era uma oportunidade mesmo que talvez pudesse ser perdida com a chegada do Trump na segunda-feira, né? Então tem essa questão também doméstica dos Estados Unidos influenciando o fim do conflito, né? A gente tem em Israel, né, o Netanyahu, que é cada vez mais pressionado, né, já foi condenado pelas cortes internacionais, né, pelo Tribunal Penal Internacional, né? Então o Netanyahu também interessa ele chegar ao fim desse conflito, né? Mas ao mesmo tempo ele é impedido tanto por uma ameaça de processo judicial contra acusações graves de corrupção que ele sofre em Israel, como também, né, pela ameaça da sua base de extrema-direita de retirar apoio caso ele acorde com um cessar-fogo antes da destruição total do Hamas, né? Tem a questão da Síria, em que o Assad caiu, né, e isso enfraqueceu também a posição, né, do país na região, né, no suporte do Hamas, do Hezbollah, como um meio caminho ali do Irã até, né, a Palestina, né, a região de Gaza. O próprio Irã também se enfraqueceu muito, né? Houve trocas aí de ataques durante esses conflitos e as respostas do Irã foram muito mais tímidas, modestas do que Israel impôs, né? Morte de líderes e tal. Então o Irã também se enfraqueceu, né? Houve troca de liderança, uma liderança mais moderada. Então o Irã também claramente, né, perdeu a força que tinha para apoiar o Hamas, né, nesse conflito. Então, é uma série de questões aí regionais que
combinaram nesse momento para que acontecesse o acordo. Muito bem, nós chegamos ao fim dessa edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação de Frederico Seixas Dias, professor de Relações Internacionais do IBMEC Brasília. Professor, muito obrigado. Obrigado a vocês. Agradeço também a presença do correspondente da Record em Israel, Matias Brotero. Valeu, Matias. Muito obrigado, Fara. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e das estagiárias Amanda Fuzita, Isabela Santos e Yasmin Logrado. Sonoplastia de Diego Marcondes. Coordenação de conteúdo, Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Você acompanha o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá!